você sobre o poder de servir aos outros. Agora, talvez você pense, eu já faço muito para as outras pessoas. Bem, sabe, às vezes nós fazemos coisas para as outras pessoas com uma postura em mente de que, sabe, eu sou apenas um escravo por aqui. Nós assumimos uma postura de mártir, mas nós temos que servir as outras pessoas como ao Senhor. Fazemos para Ele. E temos uma tendência, com certeza você sabe disso, nós todos temos uma tendência de sermos egoístas e egocêntricos, mas Deus quer que nós morramos para nós mesmos. Ele quer que pensemos mais e demos mais valor aos outros do que nós damos a nós mesmos, sabe? Para ser sincera, a Bíblia tem muito a dizer sobre os outros. Ouça isso. Cuidem uns dos outros. Sejam amigáveis uns com os outros. Sejam pacientes com as falhas uns dos outros. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros. Perdoem uns aos outros. Submetam-se uns aos outros. Aconselhem uns aos outros. E edifiquem uns aos outros. Prefiram uns aos outros. Exortem uns aos outros. Considerem uns aos outros. Confessem suas falhas uns aos outros. Amem uns aos outros com o coração puro. Tenham compaixão uns pelos outros. Usem de hospitalidade uns para com os outros. E tenham comunhão uns com os outros. Bem, sabe, muitas pessoas dizem assim: olha, quer saber, ir para a igreja tudo bem, mas simplesmente não quero me envolver. Por que eles dizem isso? Porque muitas vezes no passado fomos feridos por pessoas e então tomamos essa atitude, bem, eu simplesmente não quero me envolver. E se eu fizer isso, não será de uma maneira profunda. Mas sabe, nós somos o corpo de Cristo e temos que estar envolvidos uns com os outros. Se eu machucar meu pé, imediatamente minha mão vai ajudá-lo. Agora, e se minha mão dissesse, não, eu não quero me envolver? Se eu sentir uma dor aqui, minha mão acaricia a minha cabeça. E se ela dissesse, não, eu não quero me envolver? Precisamos estar envolvidos uns com os outros. Então, hoje eu quero falar com você sobre o poder de servir aos outros. Em Mateus 20, versos 20 a 28, nós vimos aqui uma história que é bastante interessante. Diz assim: a mãe dos filhos de Zebedeu foi até Jesus com seus filhos e, ajoelhando-se, perguntou se ele faria-lhe um favor. O que você quer? Ele perguntou. E ela disse: permita que um dos meus 2 filhos se assente à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu reino. Bem, ela não teve vergonha de perguntar algo assim. Ele disse: vocês não sabem o que estão pedindo? Jesus disse a eles: vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Sim, podemos, eles responderam. Jesus lhes disse: de fato, vocês beberão do meu cálice, mas sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim permitir, porque esses lugares estão preparados para aqueles para os quais meu Pai preparou. Sabe, muitas vezes nós pedimos coisas e não temos sequer a ideia de que tipo de mudanças vão precisar acontecer em nós, em nossas vidas, para que possamos ter ou fazer essas coisas, sabe? E Jesus estava questionando essa mulher quando disse: você pode beber do cálice que eu bebo? Quando ele disse: você não tem ideia do que está pedindo? Ele quis dizer: você não tem ideia do que seria necessário? Ou que tipo de sacrifícios seriam necessários para estar nesta posição? Então, quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Eu gosto disso, sabe? Os 2 estavam sendo egoístas e egocêntricos, agora os outros 10 estão dizendo: bem, quem você pensa que é para ter esse lugar? E eu tenho certeza de que pensaram: se alguma pessoa deveria ter esse lugar, esta pessoa seria eu. Jesus os chamou para perto e disse: vocês sabem que os governantes dos gentios os dominam e seus altos oficiais exercem autoridade sobre eles. Mas não deve ser assim com vocês, pelo contrário. Agora ouça: aquele que quiser ser o maior entre vocês, seja aquele que serve. Então Jesus está dizendo que pessoas verdadeiramente grandes são as que servem bem? Não vimos isso desta forma, sempre olhamos para o ser servo como uma posição humilhante, mas Jesus olha para isso como sendo uma posição elevada.
Jesus veio como um servo. O apóstolo Paulo sempre dizia: eu, Paulo, o servo do Senhor Jesus Cristo. Ele sempre se referia a si mesmo primeiro como um servo. Agora, quantas pessoas nos assistindo hoje têm uma postura de servo? Eu tenho que perguntar a mim mesma: eu tenho uma postura de um servo? Eu sou o presidente do Ministério Joyce Meyer, portanto, eu tenho mais autoridade do que qualquer pessoa aqui, mas como eu me vejo? Eu me vejo como serva e eu estou disposta a fazer qualquer coisa que precisar ser feita? Todos precisamos nos perguntar, como estamos nos saindo na área de servir as outras pessoas, quais são as coisas que podemos fazer para servir outras pessoas? Achei que seria bom dar algumas sugestões. Pergunte a Deus todas as manhãs quando orar. E espero que você ore todas as manhãs. Deus, mostre-me hoje o que eu posso fazer para servir outras pessoas. Agora, algumas pessoas honestamente elas são mais inclinadas nessa direção, elas são ungidas para o ministério de ajuda e automaticamente pensam em outras pessoas antes de pensar em si mesmas, mas devo dizer que não sou naturalmente inclinada para isso. Sempre digo, também estou no ministério de ajuda e quero que as pessoas me ajudem. Assim, eu tenho que fazer isso de forma intencional. E há muitas coisas que temos que fazer de forma intencional. A Bíblia diz, por exemplo, revistam-se de Jesus Cristo. O que significa esse revestir? Bem, essa é uma palavra que quer dizer intencional. Sempre digo, nunca abri meu guarda-roupa e as minhas roupas pularam no meu corpo. Eu tenho que escolher e vestir de forma intencional. Então, há coisas que podemos ver que Jesus quer que nós façamos que não são naturais para nós, mas podemos escolher fazê-las, podemos fazê-las de propósito. Então, aqui estão algumas das maneiras pelas quais podemos ser um servo. Em primeiro lugar, mas me permitam lhes dizer, sirva a sua família como ao Senhor. Não olhe para isso como, bem, tudo que eu faço aqui é só servir a todo mundo e não tenha isso como uma postura de mártir com autopiedade. Faça tudo com alegria, como para o Senhor. Vocês sabiam que qualquer coisa pode se tornar espiritual se você fizer para o Senhor? Tudo que você faz pode ser espiritual se fizer para o Senhor. Não só a leitura bíblica ou a oração, mas absolutamente qualquer coisa. Aqui estão algumas maneiras de servir outras pessoas. Você pode orar pelas pessoas. Vê alguém em aquela vaga de estacionamento que você estava esperando? Isso é difícil, não é? Deixe alguém com menos compras do que você passar na sua frente na fila. Do supermercado, deixe um idoso passar na sua frente na fila. Deixe alguma grávida passar na sua frente na fila. Deixe uma mãe que está lidando com 2 crianças passar na sua frente na fila, sabe? Eu estou com pressa e não quero esperar. Bem, esse é o sacrifício que fazemos para servir outras pessoas. Pague o mês de aluguel de alguém que sabe que está passando por dificuldade financeira. Sempre diga aos outros obrigado. Elogie as pessoas. Se estiver almoçando com alguém, pague a conta. Você diz, Você costuma sentar e esperar que a outra pessoa pague a conta? Seja você o primeiro a fazer isso. Se fizer o café, dê a primeira xícara para outra pessoa. Sabe, as palavras são muito boas, mas as ações falam mais alto que as palavras. Quem quiser ser o primeiro entre vocês deve se tornar escravo. A palavra escravo e a palavra servo vêm de uma palavra grega e eles as usam de forma alternada. Então, quando usamos a palavra escravo aqui, não estamos falando de uma forma negativa, como muitos pensam hoje. Não estamos falando de alguém que é maltratado ou tratado de uma forma que não deveria ser. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, ele é o servo supremo. Sempre estava presente para outras pessoas. Não importa o que estivesse fazendo, ele sempre tinha tempo para outras pessoas, ele sempre pensava nas outras pessoas. Os discípulos estavam ocupados competindo por posições de autoridade, e Jesus os lembrou de que o que deveriam estar fazendo era servir uns aos outros e sempre buscar fazer isso.
Você sabia que Deus não fica impressionado com as posições que ocupamos? Gálatas 2,6 diz. Além disso, nenhuma nova exigência foi feita por aqueles que tinham uma grande reputação. Embora quais fossem suas posições individuais, se eram importantes ou não, não fez diferença para mim. Deus não está impressionado com as posições que os homens ocupam. E Ele não é parcial e também não reconhece distinções externas. Aqueles eu digo que tinham alguma reputação, não me impuseram novas exigências, não tinham nada a acrescentar ao meu evangelho e deles não recebi novas instruções. Quando conhecemos alguém novo, uma das primeiras coisas que fazemos é perguntar: bem, o que é que você faz na vida? E é tão interessante que, se alguém responder bem, sou o zelador de tal e tal escola, nós não ficaríamos muito impressionados. Mas se alguém dissesse, sou um neurocirurgião, pensaremos, esse é alguém que eu quero conhecer. E precisamos entender que Deus não está impressionado com as posições que ocupamos e tudo para o qual Deus nos dotou e nos ungiu para fazer é um dom de Deus. E temos que agradecê-lo por isso. Nós temos que parar de olhar para as pessoas que têm trabalhos que achamos que são inferiores de outra maneira, porque não há trabalho que seja inferior para Deus. Ele só quer que façamos o que nos pediu para fazer com uma boa atitude e que façamos para Ele. Muitas pessoas querem ser o chefe ou querem estar no comando de algo. E, honestamente, ser o chefe não é tão glorioso quanto pode parecer, porque se você é o chefe numa empresa com 600 pessoas, nunca poderá tomar uma decisão que deixará todas elas felizes. Ouvi um pastor dizer outro dia, eu tenho 1000 membros em minha igreja, mas tenho 1000 chefes também. E recebo 1000 opiniões diferentes. Então, com todo o privilégio, vem uma responsabilidade. É por isso que Jesus diz, você não sabe o que está pedindo. Pense 2 vezes antes de pedir por uma posição. Tenha certeza de que está pronto para atender aos requisitos antes de pedir a vaga, sabe? Eu me pergunto quantos de nós oramos constantemente por oportunidades de servir. Você já parou pelo menos 5 minutos e ficou em silêncio na presença de Deus? E depois perguntou para Ele, Deus, o que eu posso fazer hoje para servir uma outra pessoa? Sabe, meu marido geralmente arruma nossa cama de manhã, e nesta manhã eu passei pela cama, notei que ela estava desarrumada e pensei, vou arrumar a cama hoje para que o David não tenha que fazer isso? Bem, na verdade foi porque estava estudando para esta mensagem, mas eu espero que eu aprenda mais e mais a fazer coisas para outras pessoas. Eu faço coisas para as pessoas o tempo todo, ensinando a palavra, mas eu vejo isso mais como se esse fosse o meu trabalho e Deus quer que eu me comporte na minha vida diária como eu ensino todo mundo a se comportar. E então, estou feliz por estar ensinando isso hoje, porque eu quero ser reanimada nesta área de sempre procurar formas de edificar outras pessoas e fazer outras pessoas felizes. Eu já disse antes, devemos ter o objetivo de pôr um sorriso em pelo menos 3 rostos todos os dias. E você pode fazer isso apenas dando um pequeno presente ou fazendo um elogio ou só um você está muito bonita, qualquer coisinha pode significar muito para outra pessoa. Na verdade, às vezes são as menores coisas que significam mais para as pessoas. Servo. A palavra servo, definida no grego, nos apresenta a ideia de sujeição sem escravidão. Se eu sou seu servo, posso me submeter a você sem sentir que eu perdi a minha liberdade. Eu amo isso. Eu posso me submeter a você sem sentir que eu perdi minha liberdade. Tem algumas pessoas, na verdade 2, que posso dizer que quando peço para eles fazerem algo, a resposta é sempre o prazer é todo meu. Eu amo isso. Isso me soa tão bem, muito melhor do que ok, sim ou qualquer outra coisa. Precisamos estar felizes em fazer coisas para os outros e quando alguém te pedir para fazer algo, não lhes faça sentir como se você estivesse fazendo um grande favor para eles, mas fique feliz por isso. Devemos ser servos de Deus
e de Cristo. Primeiramente, nós servimos as pessoas como uma forma de servir a Deus e a Cristo. 1 Pedro 2,16. Vivam como pessoas livres, mas não usem da sua liberdade como pretexto para a maldade, mas vivam em todos os momentos como servos de Deus. Sabe, ser livre não significa que você pode fazer qualquer coisa que quiser, quando quiser. Significa que você é livre para não ferir as outras pessoas. Você é livre para não pecar. Sim, você pode ser livre para fazer o oposto, mas não se tiver uma postura de servir a Deus e servir as pessoas. Paulo disse que ele era o escravo, que ele era compelido a pregar. Ele pertencia a Cristo. Isso era tudo com que ele se importava. Ele disse: se eu puder terminar minha caminhada com alegria, essa é a única coisa que importa para mim. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nele eu vivo, nele eu me movo e nele eu existo. Sabe, ser cristão é muito mais do que apenas ir à igreja num domingo de manhã e se sentar lá, talvez nem mesmo ouvindo, ficando lá por talvez 1 hora e ir para casa e não pensar em Deus o resto da semana. Nós todos somos chamados para o ministério. Você não precisa ser um reverendo ou um bispo ou ter um doutor na frente do seu nome. Somos todos servos de Deus e todos somos chamados para o ministério onde quer que nós vamos. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:20 que nós todos somos embaixadores de Deus. Eu amo o que a Bíblia Amplificada diz. Lá diz que Deus está fazendo o seu apelo ao mundo através de nós. Somos seus representantes pessoais e queremos que as pessoas se reconciliem com Deus por meio do nosso exemplo. Efésios 5:6-7 diz: servos, escravos, sejam obedientes aos que são seus senhores terrenos, tendo respeito por eles e sendo ansiosos para agradá-los com sinceridade e boa vontade e de todo o seu coração, como um serviço ao próprio Cristo. Então ele está dizendo: não faça isso para agradar aos homens, tenha o desejo de agradá-los, mas faça como se fosse para o Senhor. Isso apresenta uma conotação totalmente diferente no ato de servir. Se você olhar assim: eu estou fazendo isso para ti, Senhor, então você não se sentirá como se estivesse sendo explorado, mas está fazendo pelo motivo certo. E a nossa motivação é muito importante. Eu amo falar sobre motivação porque Deus realmente não se importa tanto com o que fazemos, mas com o porquê nós fazemos. Se eu faço algo para outra pessoa, mas eu tenho uma atitude ruim, se alguém me convida para uma festa, eu vou, mas realmente não quero ir, só vou porque não quero que fiquem chateados, e depois, pelas costas, eu fico falando: eu realmente não quero ir para essa festa, mas eu vou porque sinto que tenho que ir. Bem, não há nenhuma recompensa nisso. Mas mesmo que você não queira ir, mas quer mostrar amor a essa pessoa, você pode dizer: Deus, vou fazer isso por ti, e eu vou fazer isso com uma boa atitude e um sorriso no meu rosto. E certamente não vamos sair falando pelas costas com as outras pessoas o quanto não queríamos estar lá. Ele diz: faça isso não para serem vistos em serviço como se estivessem sendo observados e apenas para agradar aos homens, mas façam como servos ou escravos de Cristo, fazendo a vontade de Deus de todo o coração e com toda a sua alma. É muito importante que sejamos obedientes a Deus, com o coração reto e o motivo certo. Jesus disse: quem me ama, também me obedece. E precisamos ter reverência e temor a Deus. E com isso eu não quero dizer para ter medo de que Ele nos machuque, mas temos que saber que Deus é Deus, que Ele tem todo o poder e que quando Ele nos pede para fazer algo, é sempre para o nosso próprio benefício. E assim devemos sempre fazer, sem reclamar ou murmurar. Se Jesus é o Senhor, então, quando Ele pedir qualquer coisa a você, a resposta sempre deve ser sim. Sim, sim, Senhor. Você não pode dizer não, Senhor, e Ele é o seu Senhor. E o não significa você não é meu Senhor. Porque se Ele é o Senhor de tudo em sua vida,
Então, tudo que pode dizer quando ele te pedir qualquer coisa é: sim, Senhor. E sabe, estou pensando enquanto estou falando com vocês hoje. Se você está em sua casa ou talvez em seu escritório, onde quer que esteja, eu estou me perguntando: quais as coisas você pode ter em sua vida que ainda não fez e que você sabe que Deus te mandou fazer? Ou quais as coisas ainda está fazendo que sabe que Deus te mandou parar de fazê-las? Quer saber? Hoje é o dia de se arrepender, de admitir: Deus, eu não fui obediente ao Senhor e eu sinto muito. E se arrepender significa dar meia volta e ir numa outra direção. Então isso significa que você dá uma volta completa e faz as coisas que ele te disse para fazer ou para de fazer as coisas que ele te disse para não fazer. Há uma vida tão feliz e maravilhosa esperando por você, mas você não pode ser desobediente a Deus e ainda ter suas bênçãos em sua vida. Você não pode esconder nada de Deus. Deus vê tudo, Ele sabe de tudo, Ele sabe o que vamos fazer antes mesmo de fazermos. Então nós precisamos ser obedientes a Deus porque Ele nos ama e Jesus pagou um preço muito alto para termos os nossos pecados perdoados e nossos nomes escritos no livro da vida. E a forma como podemos dizer: eu te agradeço por tudo que você fez por mim, Jesus, é realmente sendo obedientes a Ele e servindo a outras pessoas. Se vivemos para servir a Deus, se esta for a sua motivação todos os dias quando se levantar, se vivemos para servir a Deus, não importará mais para nós o que Ele nos manda fazer. Não importa se estamos fazendo algo que o mundo acha ótimo ou se estamos fazendo algo que o mundo acha que é inferior, porque honestamente não importa o que o mundo pense. A única coisa que importa é o que Deus pensa. Nossa reputação aqui é de muito pouca importância em comparação com a nossa reputação lá no céu. Gálatas 5,13. Vocês, irmãos e irmãs, foram chamados para serem livres, mas não usem sua liberdade para satisfazer a carne. Em vez disso, sirvam uns aos outros humildemente, em amor. Bem, eis aqui a palavra amor. E sabe, essa é a principal palavra da Bíblia, especialmente no Novo Testamento. Deus é amor. E todo o nosso propósito e tudo o que nós fazemos é aprender a amar. 1 Coríntios 13 nos diz o que é. O amor é paciente, é benigno, o amor é humilde. Amar significa que nós usamos o domínio próprio. O amor deve ser nosso maior objetivo na vida e o amor sempre envolverá fazer coisas para as outras pessoas. Ele vai envolver doar e sermos generosos em nossas ofertas. Ele também vai envolver servirmos uns aos outros. O que você pode fazer por outra pessoa hoje? Eu quero que pense nisso. Quando o programa terminar, eu quero que você tire um tempo, sente-se e pergunte a si mesmo o quanto